Deixar aqui no cantinho. Bora lá, pessoal. Hoje a gente vai ver sobre variáveis e tipos de dados aqui. Então, na aula passada a gente viu só o comecinho ali da programação, a gente viu como que estrutura um programa, qual que é a lógica, como que a gente começa a fazer um programa ali com um computador, né? Vai ser aquele modelo que a gente viu de instruções, né? Então, guarde isso, lembre-se disso aqui, some esses dois caras, subtrai isso aqui, é um monte de instrução que a gente vai colocar lá no programa, né? E a gente até viu um pouco de variável, mas eu não tinha ali nomeado o que que eram as variáveis, né? A gente escreveu aquele programinha lá no notebook em Python, e eu gravava valores ali, como idade que eu tô dando, e aí eu gravava como nome idade, valor a ser calculado, valor a ser somado no caso da média, valor a ser dividido. Tudo isso a gente vai ver como que funciona hoje, beleza? Isso aqui. Então, aqui, estrutura da aula, que a gente vai ver o que que é uma variável, os tipos de dados, né? Porque aqui, pelo menos em C Sharp, né? Em .NET que a gente vai trabalhar, a gente vai ver que ele precisa de tipos de dados bem definidos, né? Eu não posso, ao contrário do Python, que eu posso chegar lá e falar, idade é igual a 18. Ele vai saber que aquilo é um número. Ele vai subentender, né? Ele vai inferir que aquilo é um número. Isso acontece em determinadas linguagens e outras não. Outras elas são, é o que a gente chama de ser uma linguagem ser fortemente tipada e a outra ser fracamente tipada, né? Ou não tipada. Onde você não precisa explicitamente dar o tipo daquela variável, dar o tipo de informação que você está querendo colocar ali que ele guarde. No caso do .NET, C Sharp, F Sharp são linguagens fortemente tipadas, assim como Java. Então você vai precisar declarar que aquilo que eu estou falando é uma palavra, aquilo que eu estou querendo declarar é um número, né? Então você vai precisar, a gente vai precisar aprender esses tipos de dados, beleza? A gente vai ver como que declara e atribui variáveis, tá? São dois passos importantes ali que, assim como aqueles outros passos que eu expliquei na aula passada, se você não faz a declaração ou se você não faz a atribuição de um valor àquela variável, pode ser que seu programa dê erro, tá bom? A gente vai ver algumas convenções de nomenclatura para variável. Então, são boas práticas, né? Às vezes boas práticas, às vezes erros, né? Erros, na verdade, a gente vai ver lá ali no final. E a gente vai fazer uns exercícios. Beleza? Aqui tem essa estimativa aí de minutos, mas acho que não demora tudo isso, não. Então vamos lá. O que que é uma variável, né? A gente viu na aula passada eu atribuindo o valor 18 a uma variável idade. O que isso significa? Lembra que eu falei que o computador ele recebe instruções e uma dessas instruções é guarde essa informação, né? Lembre-se disso. Você- na prática, que a gente não entra aqui em hardware, né? A gente não acho que foge aqui do escopo da matéria, mas o computador trabalha em bitzinhos, 0 e 1, luzinha acesa, luzinha desligada. E ele tem uma determinada capacidade de memória, né? E ele precisa guardar informações para poder utilizá-las depois. E depois, no milissegundo seguinte, que seja, né? Ele precisa guardar informações. E a variável é o jeito que a gente tem de guardá-las. Seja uma palavra, seja um número, seja um booleano, que eu vou falar aqui o que que é. Mas basicamente, pensem numa variável como se fosse uma gavetinha ou se fosse uma caixinha. E a gente sempre tem o nome dela, então eu vou dar o nome dessa variável, né, como se fosse uma etiqueta, né, de um arquivo. Eu vou dar o nome dela de nome, aqui, por exemplo, aqui no primeiro exemplo. E esse nome vai ter um valor, vai ter um conteúdo. Então a gente tem uma caixa com um rótulo ou uma etiqueta, né? Nesse caso, o rótulo dela é nome. E a gente tem um conteúdo dentro dela, que a gente vai guardar, por exemplo, Ana. Eu posso ter uma variável numérica, então eu posso dar o nome dela, o rótulo dela de idade, e colocar algum valor aqui numérico, 25, por exemplo. E tem uma variável do tipo lógico.
é o que a gente chama de booleano. Booleano porque lá em 1900, 1800, sei lá, e bolinha, tinha um cara chamado George Boole. Ele não inventou, mas ele trouxe para a computação esse modo binário de você representar um valor, que é aqui true, que é verdadeiro em inglês, ou false, que é falso em inglês. Então, numa variável do tipo booleana, você tem apenas duas opções de conteúdo. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. É um teste lógico, né? E aqui ele deu o nome dessa variável como ativo, por exemplo, para saber se alguma coisa está ativa ou não. A gente vai usar muito isso em sistemas, a gente usa muito booleano. Porque ao invés de armazenar um número, armazenar uma palavra, ativo, não ativo, a gente armazena um booleano. Ele ocupa muito menos espaço, ele é muito mais prático para fazer comparações. E os programas, eles lidam muito bem com booleanos, né? Você consegue simplificar muito o código utilizando uma variável do tipo booleana, porque aí você já vai atribuir um valor dela, se é verdadeiro ou se é falso. A gente usa isso muito para dizer se alguma coisa está ativa, se um sistema está ativo, se um usuário está ativo, por exemplo, no banco de dados, num programa. A gente usa para ver se a gente já rodou por certos objetos, né? Tem N utilizações aqui do Booleano. Mas lembrando que aqui, nessa caixinha que a gente tem do tipo numérico, por exemplo, se eu coloco um tipo inteiro, a gente vai ver isso, né? Os números podem ser inteiros, podem ser racionais. Se a gente coloca uma caixinha do tipo inteiro, a gente tem quais são as possibilidades de conteúdo dela? Do zero, ou minto, o zero não, porque seria naturais. Do menos infinito até o zero, até o mais infinito, né? Contanto que eles sejam números inteiros. Então tem N, infinitas possibilidades aqui de eu colocar. Infinitas não, né? Porque o computador tem uma memória limitada, né? E essas variáveis, vocês vão ver que também tem espaços de memória limitados também. A gente não consegue colocar um número muito grande. Mas contanto que seja um número inteiro, eu tenho ali milhões de possibilidades, beleza? Uma variável do tipo palavra, né? Que a gente chama de string. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nos slides seguintes. Ela é uma variável que ela recebe texto. Ela não vai receber um valor numérico, ela está esperando algum texto aqui. E ela também pode receber diversas possibilidades. Eu posso escrever Ana, eu posso escrever João, eu posso escrever Anselmo, X, né? Eu posso escrever o que eu quiser. Eu posso escrever um poema de Camões aqui e guardar numa variável, ela vai conseguir guardar, dependendo do tamanho. Mas ela guarda sim. String tem um espaço grande na memória reservado para ela. Agora, booleano é true ou false. Tem dois valores só que podem ser colocados aqui dentro. Beleza? Qualquer dúvida, só me interromper, gente. Deixa eu dar uma olhadinha no chat que eu tô sem as minhas duas telas. Beleza. Vamos para o próximo. Ó, mesma ideia aqui, tá? Eu tenho uma variável, isso aqui na esquerda é como declaramos no código, tá bom? A gente usa o igual aqui não como um símbolo de igualdade, né? De equalização. Isso é igual a isso. A gente vai ver depois que tem um outro igual que a gente usa para falar sobre igualdade. Esse igual que a gente usa, ele é um símbolo de atribuição. Ou seja, eu estou declarando uma variável com o rótulo nome e eu estou atribuindo a ela, através do igual, o conteúdo chamado Ana. Mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho uma variável com nome idade e eu estou atribuindo a ela o valor de 25. Aqui também, ativo, aí eu estou atribuindo o valor true, que é verdadeiro. E aqui na direita a gente tem as representações, como se fosse uma caixinha mesmo, tá? Com rótulo e conteúdo. Ela vai guardar, o objetivo da variável é sempre guardar algum tipo de informação que a gente vai usar no nosso código. Vamos lá, agora sim, tipos de dados. Como eu falei, C Sharp, que é a linguagem que a gente vai programar,
ela é uma linguagem fortemente tipada. Então, a gente tem que declarar tipos, a gente tem tipos a serem declarados. Toda linguagem de programação tem tipos também. Porque lá dentro do computador, lá dentro da memória, ele tem que saber, cara, isso aqui é um texto. É diferente de um booleano, por exemplo, de uma variável lógica. Uma variável lógica, ela tem dois espacinhos de memória reservado para ela, verdadeiro ou falso. Duas luzinhas só lá no computador. Agora, uma variável de texto, se eu quiser escrever aqui o poema, ele vai precisar de mais memória para isso. E o computador, se ele não faz esse cálculo certo lá dentro dele, ele vai dar um bug severo ali, que é até um problema de segurança. Mas isso aqui foge do escopo. Mas basicamente, o computador ele precisa saber o que a gente está querendo dele, ele precisa saber com o que ele está trabalhando. Seja um texto, seja um número inteiro, seja um decimal, ou seja um booleano. Tem linguagens como as fracamente tipadas, a gente não precisa explicitamente declarar. Eu só escrevo nome é igual a Ana, assim como eu fiz aqui. Em outras linguagens, como a nossa que a gente vai escrever, a gente tem que declarar o tipo dela antes do nome dela, antes do rótulo. Então vamos lá. Aqui tem quatro principais, existem diversos outros tipos aqui de variáveis, mas as quatro principais que a gente vai usar aqui são essas. Uma variável do tipo de texto, a gente chama ela de string. Qualquer sequência de caracteres, ele sempre vem entre aspas, tá? Ana, olá mundo. Eu posso até colocar numéricos aqui, mas o computador não vai conseguir entendê-los como número, tanto que aqui tem até o cifrãozinho. Mas supondo que fosse só 50 entre aspas. Eu não vou conseguir somar essa variável com outra lá na frente, porque isso aqui é texto para ele. É como se fosse um caractere qualquer, como se isso aqui fosse AB, entendeu? Então eu posso sim colocar numerais dentro de aspas para indicar que aquilo é um texto, mas o computador não vai conseguir fazer qualquer cálculo aritmético em cima dele, beleza? Vamos lá, números inteiros. É aquilo que eu falei. Vai lá do negativo, passa pelo zero e vai para o positivo. Não infinitamente por conta do limite do computador, mas são números sem casas decimais. 10 menos 3 0 47 50 qualquer número inteiro, menos 254. Beleza? E a gente usa isso aqui para fazer conta, contagem. A gente usa para fazer índices. Então, ó, percorri isso aqui uma vez. Vou falar que essa variável o nome dela é índice e tem o valor um. Daqui a pouco eu vou incrementar ela para 2, para 3. A gente usa isso para fazer contagem, né? Idade a gente guarda em inteiro, né? Ninguém tem 24 anos e meio, pode até ter. Mas se eu quero falar, ó, quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos, né? É um número inteiro. Então, nós, no final, programadores, que vamos decidir o que variáveis utilizar no nosso código, né? Podem ser inteiros, podem ser decimais, podem ser N, pode ser string, mas dependendo do que a gente vai fazer, se eu quero fazer cálculos aritméticos em cima de uma variável, eu vou escolher o número inteiro ou o número decimal. Não vou escolher uma variável de texto, né? Se eu quero concatenar variáveis, colocar uma do ladinho da outra num texto, vamos supor que eu estou fazendo um programa que faça um PDF, que faça uma inicial, que faça um texto, né? A gente vai fazer isso, que ele vai escrever, olá, meu nome é, aí você digita seu nome e ele vai concatenar, ele vai colocar o seu nome ali do lado dessa frase. A gente usa a sequência de texto. Agora, booleano só tem dois valores possíveis. Ah, desculpa, pulei decimal. Decimal é a mesma coisa que o inteiro, só que com casas decimais. O importante aqui é que a gente usa ponto para poder separar a parte inteira da parte decimal. Nunca usa vírgula, tá? Vírgula ele entende como se fosse outra coisa, né? Confunde o computador. Então, todo decimal, pelo menos a linguagem que a gente vai utilizar aqui, é representado por ponto, tá? Separando as casas decimais das inteiras. E, de novo, o decimal aqui também é inteiro, né? Ele está ali dentro dos conjuntos dos inteiros, então ele pode ser negativo, né? A diferença é que ele tem casas decimais. O inteiro.
também está ali dentro dos decimais, mas a gente nunca representa porque as casas decimais dele são zeros, ponto zero zero, né? Beleza. E aí o booleano, que é aquilo que eu expliquei, ele é uma base de decisão. Se eu quero verificar que alguma, se eu posso até armazenar informações querendo armazená-las como verdadeiro ou falso. Mas ele também serve como base de decisão no código. Por exemplo, eu quero fazer um programa que ele só me fale se a palavra tem cinco. Verifique se uma palavra tem 5 caracteres. 4 caracteres, vai, para ficar mais fácil. João tem 4 caracteres. Eu vou falar assim: qual que vai ser a minha instrução para o código? Primeira instrução lá, que nem a gente fez na aula passada: leia uma palavra. Eu vou digitar lá, João, ou melhor, sei lá, outra palavra, Renato. Aí, segunda instrução para ele: verifique se essa palavra tem 5 ou se tem 4 caracteres, né? Você vai fazer a contagem dos caracteres e ele vai te retornar um valor verdadeiro ou falso, né? Ele não vai explicitamente retornar isso no código, mas todo o comparativo, toda a tomada de decisão no código, ela vai ser feita de forma ou verdadeira ou falsa. Então, se a palavra não tiver 4 caracteres, ele vai falar, ó, isso é falso. Essa, ah, essa frase, né, essa decisão aqui retornou um valor falso, né? Ou não, eu escrevi lá João, ele fez a contagem, puta, 4, que é a contagem de caracteres dessa palavra, tem 4 caracteres que é o que eu quero, verdadeiro. E aí ele vai rodar o pedaço de código na qual essa frase ela é verdadeira, essa condição é verdadeira, beleza? Aí eu vou deixar isso muito mais claro ali depois na prática. Eu vou puxar aqui o Visual Studio. A gente também, quem tiver baixado aí, já abre, a gente vai abrir depois, que a gente faz um programinha aqui de teste. Bom, bora lá. Ó, vamos ver um pouco de string. A gente sempre coloca ela de uma dessas formas, ó. Ou entre aspas duplas, né? O computador precisa entender que uma string, ele vai entender que uma string, né, é uma string, que uma variável é uma string, ou seja, um texto, a partir das aspas, tá? Pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples, beleza? Muitas vezes a gente precisa usar aspas dentro do texto. Então, meu texto tem aspas. Então, eu encapsulo ele com um tipo de aspas, aspas duplas, por exemplo, e eu lá dentro eu vou usar minhas aspas simples em determinados lugares. Ele vai entender que aquele conjuntão é um texto e que as aspas simples são somente parte ali do seu texto, beleza? Somente são caracteres, né? Tem também um jeito de escapar caracteres. Falar, olha, eu quero que o computador entenda esse caractere como um caractere mesmo. Eu não quero que ele leia uma aspa e fale, olha, tá começando uma string aqui. Mas isso a gente vê depois, beleza? Mas basicamente, todo string vem ali entre aspas. E aqui tem o que eu falei, né? Os números, eles podem virar texto, né? Eles viram texto, na verdade, quando você coloca eles entre aspas. Porque o computador tá pouco se lixando para o que tem aqui dentro. Se tem um caractere numérico, se tem um caractere literal, ele só vai codificar isso como uns e zeros no final, entendeu? O que importa é o que você encapsula eles. Se está entre aspas, é texto. Se você tenta colocar um texto sem aspas, ele vai dar erro. Ele vai falar, olha, eu vi que você colocou umas letras aleatórias aqui, mas você não declarou que isso era um texto. Eu não vi as aspas, entendeu? Computador é chato, gente. É chato, vocês vão ver que os primeiros programas que vocês vão fazer, você vai querer dar um murro nele, falar, cara, conserta isso sozinho, isso não é inteligente, mas programação é assim mesmo. E outra coisa, misturar as aspas não dá, justamente por conta daquilo que eu falei. Ele vai olhar para essas aspas duplas e vai falar, olha, tá começando uma string. Eu tenho que ver onde que acaba ela. Ele vai esperar essas aspas duplas de finalização. Mas se você coloca uma aspa simples aqui, ele vai falar, cara, isso é um caractere qualquer aqui dentro desse texto, porque ele declarou que essa string começa quando ele deu as aspas duplas, né? Cadê as outras? Então ele vai dar erro sim. Por isso que não pode confundir.
Aqui na direita, a gente vê um pouco sobre concatenação, que é aquilo que eu falei, né? Supondo que a gente tem duas variáveis aqui. Uma variável chamada nome, cujo valor é Ana, e uma variável chamada sobrenome, cujo valor, né, o conteúdo, é Silvio. Eu vou querer aqui declarar uma terceira variável, chamada completo, e eu vou dar o igual aqui, o igual de novo. É atribuição, não é igualdade, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Então, essa variável completo, ela vai receber o valor, eu estou atribuindo o valor dela para tudo que vem aqui na direita do igual, tá? Isso é legal de vocês começarem a praticar a ler, porque muitas vezes a gente vai ter uma variável, a gente vai ter o igual, e a gente vai ter um monte de coisa que vem depois. Pode ser um condicional, pode ser só um valor, que nem a gente fez lá atrás, pode ser isso aqui que eu grifei, pode ser várias coisas. Mas saiba que, tendo uma variável, tendo um igual e tendo alguma coisa aqui na direita, você sabe que aquela variável vai receber o valor de qualquer operação que está sendo feita no resto da linha, tá bom? Então aqui, por exemplo, o que que esse cara está fazendo? Vamos ler. Ele está pegando a variável nome, né? Quando a gente quer chamar variáveis e utilizá-las no nosso programa, a gente simplesmente chama o nome delas de volta, tá? Então aqui eu chamei ela de volta, eu chamei a variável nome. Só que ela tem um valor, que é Ana. Ele está somando, né, utilizando aqui ó, o símbolo de soma, ele está somando a variável nome com duas aspas, sim, duas aspas duplas separadas por um espaço. O que isso significa? Tem um texto aqui? Tem. Tem um caractere, que é o espaço. Espaço é um caractere que ele declarou como texto. Se eu só der um espaço aqui, tem vários espaços aqui no código. Se eu só der um espaço aqui X, ele não vai entender como um texto. É por isso que ele encapsulou ele em aspas duplas. Isso aqui é um texto. Então ele está juntando o nome, mais um espaço, mais um sobrenome. Sobrenome é a nossa outra variável aqui, que a gente também tem um conteúdo nela. Por que que isso dá certo, gente? Porque na programação a gente consegue colocar numa mesma caixinha variáveis do mesmo tipo. Então eu consigo somar número com número, decimal com decimal. Eu até consigo somar inteiro com decimal, porque, como eu falei, os dois são decimais, né? O inteiro só tem a casa decimal dele zerada. Mas eu consigo fazer operações em cima dessas variáveis, né? E quando eu somo textos, o texto não tem um valor numérico para eu somar. Não é como se eu estivesse somando 10 mais 15 e vira 25, né? Quando eu uso o operador de mais aqui de soma, aqui numa variável de texto, né, de string, eu estou concatenando essas variáveis. Então eu estou somando qualquer coisa que tem aqui dentro da minha variável nome, junto, estou colocando logo em seguida um espaço e logo em seguida estou colocando qualquer coisa que tem aqui dentro de sobrenome. E aí no final ele vai retornar Ana, espaço, Silva. Se eu omitir esse espaço aqui, ele vai retornar Ana Silva junto, né? Ele vai concatenar somente as duas variáveis, uma a partir do final da outra, entendeu? A gente usa isso aqui direto para várias aplicações. Se eu quero concatenar nome e sobrenome, se eu quero concatenar uma base, nomes em base de dados, se eu quero concatenar textos, que nem aqui, ó, nota, ó, estou concatenando um texto e posso concatenar com ele um número. Ele vai fazer ele vai subentender como um texto também. Se eu quiser ser realmente ah, Caxias aqui, eu seria, tá? Porque linguagem de programação é chata. Eu colocaria esse 9 entre aspas também. Porque eu tô falando, olha, eu tô pedindo para você juntar um texto com outro. E no final ele vai fazer isso. Nota que o espaço que tem aqui é o espaço que ele já coloca aqui no primeiro texto, tá bom? Isso que é concatenação. Beleza? A gente usa isso direto. É importante vocês saberem essa parte aqui, tá? Mas o legal aqui é que as variáveis guardam qualquer valor que você colocar dentro delas, entendeu? Elas são caixinhas mesmo. Então, se eu quiser trocar aqui para João e aqui para Topan, eu não preciso nem mexer nessa linha, porque eu já mexi nas variáveis. Ele só vai concatenar o que quer que esteja aqui dentro de nome
com espaço e qualquer, o que quer que esteja aqui dentro da caixinha chamada sobrenome, entendeu? Deu para entender essa parte? Alguma dúvida? Certo? Beleza. Vamos lá então, para inteiro. Inteiro não tem vírgula e a gente usa ele para fazer contagem, índice, a gente usa para guardar idade, quantidades. Então, quero fazer um sistema de estoque. Eu preciso guardar quantos grampos de cabelo eu tenho. Eu vou criar uma variável do tipo inteiro, né? Eu não posso ter 15 grampos e meio, né? Eu não teria na minha loja. Alguém pode escolher ter, mas geralmente é inteiro que a gente usa, tá? Então, por exemplo, aqui, quantidade de alunos. Eu atribuo o valor 30. Ano de nascimento. Uma boa para guardar variáveis também. Para guardar. O ano de nascimento é bom para ser guardado inteiro. Temperatura, -5. Só que eu sou meio suspeito. Não tem, né? Não tem, na verdade, como ter temperatura quebrada, né? A gente nunca vê na previsão do tempo hoje vai fazer 24 graus e meio, né? Então a gente guarda isso como inteiro. Pontuação, goals, score, qualquer coisa, a gente também pode usar como inteiro, né? E de novo, isso depende totalmente da necessidade do negócio, né? Quem vai dizer se precisa de inteiro ou não é para quem você está fazendo software, né? Você vai lançar, você que sabe de tecnologia, você vai lançar a call, você vai falar, olha, eu acho melhor usar inteiro aqui, porque não vai ter, né? Isso aqui é um estoque, não vai ter coisas quebradas aqui, informações quebradas, números decimais. Então, no final, a gente que ajusta a necessidade do negócio, qual variável a gente vai usar, o que que a gente vai colocar dentro do código, tá bom? Ó, coisas legais aqui. Quando a gente faz operação com inteiro, essa barra é divisão, tá? Essa porcentagem aqui é o módulo que a gente viu já na aula passada. Eu vou revisar aqui o que que a gente viu, tá? Quando eu divido um inteiro por um outro, concorda que nem toda divisão vai me dar um número inteiro? Se eu dividir 10 por 3, eu vou ter 3,33333, né? Agora, eu declaro uma variável. Até vou fazer isso aqui depois com vocês. Deixa eu abrir o notebook. Novo bloco. Aqui em Python não vai dar certo, porque Python aceita qualquer coisa. Vou iniciar aqui o Visual Studio, vai. Tava querendo, mas bora. A gente vai ter que iniciar ele de qualquer forma depois. Ó, vou aproveitar para dar um tour para vocês aqui do Visual Studio, tá? Eu ia fazer isso mais tarde, mas a gente já aproveita e faz isso agora. Quando a gente abre, ele vai ser a nossa principal ferramenta de escrita de código e depuração. Então, quando você vai abrir, aqui tem um monte de projeto que eu fiz aqui passados, tá? O de vocês vai estar vazio. Você pode vir aqui em criar um projeto. Ele vai falar, beleza, você quer criar que tipo de projeto? Porque com o Visual Studio você consegue criar diversos tipos de aplicação. Você consegue criar uma API que vai rodar na internet. Você pode usar esse componente chamado Blazor, que ele monta site, né, para usar para montar telas. Isso tudo vocês vão ver nas aulas de programação front-end, tá? Ou você pode fazer um aplicativo de console, que é o aplicativo mais simples, tá? Não tem tela, não tem nada, é só as regrinhas que a gente colocar no código. Então eu vou selecionar aplicativo de console. Então, próximo aqui, vou colocar teste aula 2. Esse dá um próximo. Aqui é a versão de bibliotecas que a gente está usando. No meu caso, só tem a 8.0.
Beleza. E você vai em criar. Ó, quando você abrir o Visual Studio, ele já vai ter aqui as linhazinhas para você codar. Todas as outras ferramentas a gente vê depois, tá? Mas o mais importante, aqui já está a sua bancada de trabalho, beleza? Então vamos lá. Eu vou declarar aqui, para declarar inteiro, a gente usa a palavra int, tá bom? Int de inteiro. Então, como que eu faço, de novo, para declarar uma variável? Eu dou o tipo, o nome dela, ou, desculpa, eu dou o tipo dela, eu vou dar o nome dela, então, sei lá, número 1. E eu vou dar o valor dela, a partir do igual, tá? Vou atribuir um valor. Vou colocar aqui 10. Vocês vão ver que aqui no C Sharp é sempre importante colocar ponto e vírgula na linha, no final da linha, depois de uma operação, atribuição, condicional, tudo. Porque é assim que o computador entende que eu estou finalizando uma instrução, tá bom? Cada ponto e vírgula separa uma instrução diferente. Que nem aqueles balãozinhos que a gente fez lá no fluxograma. Lembre-se disso, crie isso, some isso. Cada uma delas depois vai ser seguida por um ponto e vírgula, tá bom? Então, se a gente fosse pensar aqui, primeiro inteiro é 10. E o segundo inteiro vai ser 3. Agora, o meu inteiro resultado vai ser o meu número 1 dividido pelo número 2. E aqui eu vou chamar um console.writeLine. Isso aqui depois vocês vão aprender. É uma função para printar alguma variável, algum texto na tela. Né? A gente fez isso na aula passada, a gente até chegou a printar, mas no Python é diferente. Né? No Python a gente só usa o print. Opa, nem deixa eu escrever aqui. A gente usa o print. Mas aqui é console.writeLine. Então eu vou dar um console.writeLine resultado. Aqui em cima tem um playzinho, tá vendo? Ele vai começar a rodar meu código. Eu não entrei em detalhes para vocês, mas é o seguinte: todo código ele é lido que nem um livro, tá? Ele tem um começo, meio e fim. Então eu vou começar ali da linha 1. Tudo bem que ele pode pular para certos cantos. Eu posso declarar uma função, depois vocês vão ver o que que é uma função, que pula lá para as linhas de baixo, mas que depois ela volta. Mas o código ele é lido linha a linha. Então, se uma hora vocês forem jogados para uma linha lá embaixo, vocês vão começar a ler a partir dali. E aí ele vai voltar. E aí ele tem uma sequência lógica de linhas a serem lidas, tá? Que, inclusive, é a sequência que o computador mesmo faz, né? O computador, toda vez que ele compila um código, se eu apertar aqui Ctrl Shift B, ele vai começar a compilar esse código. Que é compilação? É ele literalmente colocando, olha, instrução número 1 é essa, instrução número 2 é essa, tá na linha número 2 e aí por aí vai. Ele cria uma sequência já de ações que ele vai fazer. E ele não tem como mudar isso, né? E a gente também lê da mesma forma, né? A gente, no final, tenta imitar o que o computador está fazendo. Então, a gente vai acabar lendo linha a linha. Então, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Reservar um espaço de memória para guardar um inteiro, que é o 10. Segunda coisa que ele vai fazer, reservar um espaço de memória para guardar um outro inteiro, que é o 3, né? E isso bate muito com o que a gente viu na aula passada, que é a sequência de instruções, né? No final, o computador vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então, o que que a gente espera ver aqui, gente? 10, que é o número 1, dividido pelo número 2, que é 3. Qual o resultado que vai sair aqui? Será que vai sair 3,3333? Vamos ver. Ó, saiu só 3. Por quê? Porque o meu resultado, ele é do tipo inteiro, tá? Então, se eu declaro uma variável de certo tipo, ela não vai conseguir se transformar em outro, a menos que o computador faça isso de forma implícita, né? Então, quando eu faço uma divisão de dois inteiros, o resultado, e se eu colocar o resultado como inteiro, ele, por mais que essa divisão não seja exata ali, 3,3333, ele vai trazer um inteiro, entendeu? É isso que eu queria mostrar lá. Então, 10 dividido por 3, ele traz um inteiro. O que a gente viu aqui de módulo na aula passada, só lembrando de novo, tá?
O módulo, ele é a sobra da divisão. Então, 10 dividido por 3 cabe 3 vezes 3 ali dentro, né? Então, dá 9 e sobra 1. Por isso que ele traz módulo 1. Se a gente fizer isso aqui no código, esse terminal está muito grande. Aí. Se eu, ao invés de dividir, eu usar o módulo, ele vai trazer 1, certo? Que é o resto da divisão. E ele é um inteiro também. Agora, números decimais. Eu posso brincar o quanto eu quiser, né? Eles são sempre colocados com ponto, tá? Tem o pi aqui até 3,14, desconto 0,15, né? Ou seja, 15%, né? É, aqui algumas armadilhas, tá? Colocar decimal entre aspas, ele vira texto. O computador vai literalmente ler isso aqui como... Ele não importa o que tem aqui dentro. Ele vai ler como texto. Se eu colocar vírgula, ele vai reclamar. Ele vai falar que isso não é um decimal. Ele não vai entender essa vírgula. E o correto é colocar o ponto. Bom, agora uma coisa legal. Se eu trocar o tipo de variável aqui, por exemplo, eu vou trocar isso aqui para float. Float é a nossa variável, é o como a gente chama a variável decimal, tá bom? Int inteiro. Se eu trocar esses caras aqui para float, vai funcionar? Ele já está reclamando, né? Não, eles são inteiros. Eu posso deixar eles como inteiros, né? 10 é um número inteiro e 3 é um número inteiro também. Agora, o resultado disso é um número inteiro? Não. Eu posso trocar ele para float. E no final ele vai dar um print do resultado. Só que agora ele vai dar um resultado com muito mais precisão. Vou esperar ele rodar aqui. Cadê? Opa, dei o módulo aqui. Ué, fazer um negócio. Às vezes o C Sharp 8 tá me trollando. Ele não funciona do jeito que eu aprendi. Aí, agora sim. Se a gente tem dois floats aqui e um float também, que é o nosso decimal, ele vai dar pra gente um resultado decimal. Beleza? Se tem algum comentário. Humberto falou para aumentar a imagem um pouco. Qual a imagem, Humberto? Dessa aqui ou desse cara aqui? Ou dos slides? Daquela mesmo. De qual? Da tela preta? Isso, isso Ah, mesmo. beleza. Os dois, Tá, por beleza. favor. Obrigado. Aumenta. Imagina. Então tá aqui, gente. Bora lá voltar para os slides. Alguma dúvida até aqui? Sobre string, inteiro, float? Importante decorarem, tá? Por enquanto é um pouco decoreba mesmo. Mas decorarem esses nomes aqui. Float vocês vão usar para fazer a declaração das variáveis. Int você vai usar também para fazer declaração de inteiro. String também, né? Não consigo declarar aqui uma variável escrito texto, né? A linguagem, ela tem certas palavras-chave reservadas, né? Eu não posso sair escrevendo qualquer coisa. Eu posso dar o nome que eu quero a uma variável, por exemplo, e o valor que eu quero também, isso é arbitrário. Mas se eu quero definir tipos, eu tenho que definir tipos que ele entenda. String, float, int, decimal também tem, bool, de booleano. Booleano a gente vai ver agora. Vamos lá. Ó, e booleano é aquilo que eu falei. Só tem dois valores, tá? E a gente pode, assim, eles estão, a gente pode atribuí-los ali no nosso código, mas eles também estão implícitos em certas operações.
tá? Então, por exemplo, eu quero definir uma variável com um rótulo aprovado, para saber se o cara foi aprovado ou não, por exemplo, num sistema de médias. Ao invés de digitar aqui sim, né, ou dar um valor para ela, 0, 1 para aprovado, 0 para não aprovado, para reprovado, né? Sim, não, que é texto, é muito mais fácil eu usar o booleano, né? É muito mais fácil eu colocar aqui true, né? Porque o programa sabe, se não for true é falso, se não for verdadeiro é falso, ou tô aprovado ou não é. Uma operação binária, tá? Isso é uma atribuição direta, tá? Do valor verdade. Lembrem que true é verdade, tá? A variável de nome aprovado. Aqui é a mesma coisa, eu quero saber se eu estou logado no sistema X. Eu vou atribuir a ela o valor false, que é falso. Outros exemplos aqui. Eu quero saber se o cara é maior de idade, né? Como eu falei, lembrem que quando eu tenho alguma coisa aqui na esquerda e logo seguida de um igual, quer dizer que isso aqui é uma variável e eu vou atribuir a ela um valor. Seja um valor direto, que nem eu fiz aqui, né? True ou false, ou pode ser uma operação. Nesse caso, o que está acontecendo aqui na direita desse cara? Ele está querendo ver se a variável idade é maior ou igual a 18 anos. Supondo que eu tenha um código que. Vamos fazer esse códigozinho. No qual eu declaro uma variável idade. Vamos lá. Idade, a gente usa que tipo de variável? Inteiro, né? Int, idade. Supondo que eu tenho 17 anos. Eu sei que eu tenho cara, mas né, não tenho. Agora eu quero ver o meu booleano, né? Bool. Oh, meu Deus. O meu booleano é maior que idade. Ele vai ser exatamente o que ele fez ali. Idade, ela é maior ou igual a 18? Isso aqui é uma comparação, tá? Toda comparação, toda operação aqui de lógica, ela vai trazer um booleano. Idade é maior ou igual a 18? Não é. Que valor que vai ser atribuído a essa variável booleana? Falso, entendeu? Então, comparações aqui também geram valores booleanos, e a gente se utiliza muito disso. Se eu der um console writeLine do maior de idade, a variável maior de idade, ela vai ter um valor. Qual que vai ser o valor dela? O valor resultante dessa comparação aqui, que é falso, certo? Agora, se eu falar que eu tenho 24 anos, 25 anos, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar, olha, essa idade, ela é maior ou igual que 18? Ela é. Então eu vou atribuir a essa variável de tipo booleano o valor verdadeiro, tá? A gente sempre vai se guiar pelo tipo de variável que a gente declarou. Pô, se essa variável ela é booleana, quer dizer que ela só aceita verdadeiro ou falso. Então isso aqui tem que trazer um verdadeiro ou falso. Essa comparação tem que trazer um verdadeiro ou falso. Se eu tentar colocar 18 aqui, ele vai reclamar, vai falar, cara, ó, tá vendo esse vermelhinho, ele tá reclamando. Não é possível converter o tipo inteiro em booleano. Por quê? Isso aqui é um inteiro. Isso aqui é um booleano. Ele tá falando, cara, eu tô tentando te ajudar, tô tentando converter isso aqui implicitamente, né? Mas eu não consigo. Não faz nenhum sentido você me dar essa informação, entendeu? Se a gente fizer o teste aqui, ele vai trazer true. True é verdadeiro. Beleza. Qual que é a grande sacada das variáveis, gente? A gente utiliza elas porque a gente não vai ficar mexendo no nosso código inteiro. Supondo que eu tivesse que eu posteriormente vou criar uma tela para isso e tudo mais. Supondo que eu tivesse que colocar aqui no código, manualmente, na minha mão, a unha, as idades. 26 maior ou igual que 18. Tudo isso para ele retornar um true ou false. Eu vou ter que ficar alterando aqui, ó. 25, 17. Não, vou colocar uma variável aqui. E aí, eu vou definir aqui em cima, entendeu? Porque eu não preciso mais.
Isso é um dos princípios da programação. Eu não preciso mais me preocupar com o que tem aqui embaixo. Estou abstraindo essa parte do código, né? Eu só vou mexer nessa primeira linha. Eu só vou mexer lá na variável que eu dei de entrada. O resto do código, ele está pegando as coisas que ele já tem guardado para fazer os cálculos. Tá? Bora voltar aqui. Então, nesse exemplo, a partir de uma comparação, ele deu um valor para a variável maior, que é um booleano também. Aqui embaixo, a mesma coisa. Supondo que eu tenho uma variável de saldo, eu quero saber se eu tenho alguma coisa na minha conta, né? Esse saldo ele é maior que zero? Por que não maior ou igual? Porque se fosse maior ou igual, se eu tivesse saldo zero, ele falaria que eu tenho saldo, certo? Isso aqui ia sair verdadeiro. Essa comparação ia ser verdadeira. Então ele colocou, olha, se você só vai ter saldo se o seu saldo for maior que zero, e não maior ou igual. E aqui é a mesma coisa. Um resultado de uma comparação, ele vai ser um booleano também. Aqui é onde eu queria chegar, tá? Uma variável do tipo booleana, chamada ativo. Eu quero saber se o cara está ativo ali na rede social. Se uma variável x, outra que eu criei, chamada status, tem o valor de online, né? Assim como esse símbolo significa maior e esse aqui maior ou igual, esse símbolo aqui é o nosso símbolo de igualdade, tá? Diferente desse símbolo aqui de atribuição. Eu sei que os dois são um símbolo de igualdade na matemática, mas em programação, um símbolo de igualdade significa atribuição de variáveis. Eu estou atribuindo à variável ativo o valor dessa comparação aqui. Agora, se eu dou dois símbolos iguais aqui, significa que eu estou fazendo uma comparação de igualdade. Eu quero saber se tal variável, tal conteúdo é exatamente igual a tal conteúdo. Então, supondo que aqui na minha variável status eu tenho dentro dela o texto online, ele vai trazer ativo como true, tá? Vamos fazer esse teste aqui. Então, eu tenho uma string chamada status, e aqui eu vou colocar ativo. E aí eu vou criar um booleano chamado. Oh, desculpa, gente. Aqui é online, né? Eu vou criar um booleano chamado ativo, para saber se eu sou ativo, se eu estou ativo. E eu vou falar, olha, esse cara aqui, o meu status, ele é igual a online. O que eu estou fazendo aqui? A minha variável booleana ativo, eu vou atribuir o resultado dessa comparação, tá? Online, o que tem aqui dentro de status? A palavra online. E eu estou tentando igualar ela à palavra online também. Se eu der um console writeline aqui em ativo, ele vai falar que é verdade, que eu estou online, que eu estou ativo. Agora, se eu falar que meu status é offline, o que vai sair dessa comparação aqui? Offline é igual a online? Não é. O texto não é igual. Então ele vai trazer um falso aqui no booleano. Exatamente o que ele faz. Beleza? Aqui nesse slide é muito do que a gente já falou, tá, gente? Então, a diferença entre declarar uma variável e atribuir um valor a ela, tá? Quando a gente declara uma variável, a gente tem que dizer ao computador que existe uma caixinha, que eu quero criar uma caixinha, uma gaveta, com tal nome, né? Então, eu posso falar, olha, eu quero um inteiro, int, chamado idade. Eu quero uma string chamada nome. Eu quero um booleano chamado ativo, que foi o que a gente fez até agora, tá? E aí a gente pode atribuir depois o valor a ela. Então, a minha variável idade vai ter o valor de 25. Nome vai ser Ana. Tudo com o símbolo de igual aqui. Então, se a gente for testar, eu posso declarar uma string nome e só depois eu posso colocar nome é igual a Ana. Porque eu estou falando, olha, guarde
aqui na sua memória que você vai ter que ter uma caixinha com chamada nome, né? E aqui embaixo só que eu tô dando um valor a ela. Aqui, por enquanto, ela tá vazia, tá? Só quando ele lê essa linha 6 que ele vai falar, puta, o cara quer colocar o valor Ana nessa caixinha, tá bom? Eu posso fazer isso aqui também, que é o que a gente esteve fazendo. Atribuir o valor junto à declaração dela. Mas daí eu preciso seguir essas instruções aqui. Tipo, o nome, né, o rótulo da variável e o valor que ela vai receber. O que eu não posso fazer é isso. É declarar uma. Porque aqui eu estou pulando a parte de declarar, eu só estou atribuindo um nome. Ele vai falar, cara, eu não sei que variável é essa, ó. O nome não existe no contexto atual. Ou seja, essa variável não existe aqui. Você está declarando um valor num espaço de memória que eu não aloquei, que você não me falou para alocar. Ah, desculpa, computador. Beleza, fala para você alocar. Eu declaro ela antes. Isso é muito importante, tá? Porque vai ter programa que ele vai reclamar da mesma coisa. Vocês vão bater com esse erro e vai falar, cara, ele tá tentando, eu tô aqui atribuindo, a variável tá aqui, mas eu não declarei ela lá no começo, tá? Por isso que às vezes é até uma boa prática a gente declarar todas as variáveis que a gente sabe que a gente vai usar. Puta, eu quero fazer uma conta. Eu sei que eu vou ter o número um, número 2 resultado. Ah, eu quero fazer um cadastro. Eu sei que eu vou ter nome, sobrenome, CPF. Então a gente declara tudo isso no começo do código para não ter problema depois. Tá bom? E aqui embaixo que a gente falou, ó, a gente pode declarar e atribuir o valor ao mesmo tempo, que é o mais comum mesmo. Aqui no final eu coloquei um negocinho. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou declarando a variável nome e eu estou atribuindo o valor de Ana para ela. Se eu vier aqui e falar o nome, agora vai ser igual a Carlos, o que está acontecendo? Esse cara vai mostrar para mim que valor. Se eu der um console write line aqui em nome, ele vai trazer Ana ou Carlos. Ele vai trazer Carlos. Por quê? Como eu falei, o programa ele é lido linha a linha. Ele vai primeiro falar, ah, cara, reservei um espaço de memória aqui pro chamado nome. Ah, ou ele quis que que eu guardasse o valor aqui de Ana. Puta, agora ele mudou de ideia. Ele quer que eu guarde aqui na mesma variável o valor Carlos. Ele sobrescreve aquele pedaço de memória. Então, isso também é uma coisa para tomar cuidado. A gente vai acabar, às vezes é conveniente da gente reutilizar variáveis, né? E às vezes a gente pode acabar fazendo merda, reescrevendo, sobrescrevendo valores que a gente não queria, tá bom? Então é bom saber que quando você declara uma variável e coloca um valor nela, se você decidir colocar outro valor numa parte posterior do código, ela vai sobrescrever o que tinha antes aqui. Tá bom? Ah, isso aqui é algumas regras de nomenclatura, tá? Não tem muito segredo aqui, gente, mas é bom, porque assim, essas coisas, o computador ele vai te dizer, o Visual Studio ele vai falar, ô querido, não faz isso aqui, tá? Então não é um erro, não é uma má prática tão grave, né? Mas é bom vocês saberem, tá? Variáveis não podem começar com número, né? Por isso que a gente sempre coloca número um, nome um, né? O programa da Eu, né? O próprio Visual Studio ele não consegue suportar, né? Ele tem as regrinhas dele. Elas não podem ter ter palavras separadas, tá? Aqui a gente vai colocar as boas práticas, mas ela tem um jeito certo de você dar nome às suas variáveis, né? Não pode ter espaço, tá? Ela não pode ter palavras reservadas, tá? If é uma palavra reservada. Significa se, né? Que é aquele condicional que a gente fez. Se eu quiser dar uma variável inteiro chamada string, ele vai reclamar, vai falar, cara, isso aqui não pode. Isso aqui é uma palavra reservada, né? Se eu quiser dar um nome de break, break é uma palavra reservada também. A gente vai ver isso em laços, tá bom? Então tem certas palavras aqui, não dá para saber todas. Ele vai te avisar, né? E vocês vão acabar pegando quais são reservadas, quais não são, porque a gente vai acabar utilizando no dia a dia, né?
mas tem certas palavras que a gente não pode usar para dar nomenclatura de variável, tá bom? Qual que é o certo aqui? Fazer dessas formas aqui. Pode começar com underscore, pode dar um nome aqui qualquer. Quais são as boas práticas? Tem três tipos aqui, tem mais tipos de nomenclatura. Isso aqui é mais curiosidadezinha, tá? Mas a gente chama de camel case variáveis que começam com letra minúscula e se caso elas tenham outro nome aqui, por exemplo, nome completo, eu enfio uma letra maiúscula aqui no meio, tá bom? É, Isso acontece muito, tá? E tem certos, o programador é tudo chato, né? Então, certas linguagens têm umas boas práticas de utilizarem linguagem ou camel case, ou essa aqui vai utilizar snake case, entendeu? Mas no final das contas, pouco importa. Se você quer usar camel case, snake case, Pascal case, o código é seu, tá bom? Aqui eu coloquei no .NET usamos camel case para variável, é uma boa prática, mas, de novo, é só uma boa prática, não é uma regra, tá? Aqui C Sharp, Java, JavaScript, padrão .NET, tá? Snake Case é um padrão aqui, uma conveniência aqui de nomenclatura, que você vai dar todas as palavras em nome, em letra minúscula, separadas por underscore. Em Python a gente faz assim, em Ruby a gente faz assim, mas de novo, boa prática. E Pascal Case, a gente utiliza a primeira palavra com maiúscula e a segunda também com maiúscula, tá? A gente utiliza isso como boa prática em classes, tá? Depois a gente vai entender melhor o que são classes, mas elas não são variáveis, tá? Na dúvida, faz tudo em minúsculo, junta a letra, ai, nome, é que, né, nome do aluno, sei lá, fica aí meio ilegível, por isso que se criaram essas convenções, né? Nome do aluno, entendeu? A gente vai, só lembra de começar com letra minúscula e deixar tudo junto que tá tudo certo, tá? E uma coisa importante, né? Isso também é boa prática. De novo, o código é de vocês. Mas depois vocês vão ver que, puta, é diferente escrever um código de 10 linhas e escrever um código de 600 linhas, entendeu? 1.000, 12.000 linhas. É, o nome das variáveis ajuda muito, cara, porque depois você vai chegar lá no meio do código, vai dar algum bug lá dentro, e você vai falar o que que é x? O que que é essa variável A que eu coloquei aqui? O que que tem aqui dentro, né? É, Lá no jurídico a gente sempre colocava número da pasta, nome, autor do processo. Isso ajuda, fala, cara, aqui vai ter um nome. Eu vou ter que fazer tais verificações aqui. Eu vou ter que tratar isso como um texto, né? Isso é fácil de ver no código. Mas o nome da variável ajuda bastante. Puta, aqui tá vindo o código da pasta, né? É um numérico, tenho que verificar, tenho que mandar esse código para sei lá onde. E na hora de você lembrar também, né? Puta, desenvolvi esse código 3 anos atrás. Ao invés de ter que ir lá na declaração, puta, o código da pasta deu o nome de X. Aí você tem que lembrar que é X. Se você digitar lá o código da pasta, vai aparecer para você, entendeu? Deixa a programação muito mais intuitiva. Por isso que a gente coloca essas boas práticas aqui. Mas vocês programando aí comigo, eu sou chato. Toda vez que eu for ver o código de vocês, eu vou falar, ó, coloca o nome de variável, sei lá o quê, deixa mais fácil. Então, vocês não precisam se preocupar muito. Bom, bora fazer exercício. Ó, o que que eu pensei? Eu não sei se todo mundo aí tem o Visual Studio, conseguiu baixar, tá? Então, quem quiser acompanhando comigo, fica à vontade, né? Eu vou fazer aqui o passo a passo, coloca aí na metade da tela, que seja. Se quiser fazer, pode me parar, tirar dúvida, falar, puta, qualquer coisa compartilha a própria tela, né? Eu libero aqui a tela para vocês compartilharem e a gente vê o que está dando no código, vê aí no computador de alguém. Mas, moral da história, podem acompanhar aí no Visual Studio de vocês. Quem não baixou ainda, ou quem prefere acompanhar aí depois, num outro momento, revisar a aula e ir anotando, também fica à vontade. Eu vou fazer tudo aqui, tá bom? Assim todo mundo fica feliz. Então vamos lá. Qual que é o exercício 1?
a gente fazer um Hello World. Hello World é o Olá Mundo, né? É o primeiro programa de todo programador, né? Qual que é a ideia? A gente usar aqui as variáveis que a gente aprendeu, né? Essa estrutura aqui de classe, static void main, todos esses caralho a quatro, vocês vão aprender tudo depois. Eu vou deixar tudo muito mais fácil. Mas hoje, saibam que até essa chave aqui, isso aqui é uma chave, tá? Até esse main, ignora, né? Isso aqui são nomenclaturas aqui de que o .NET precisa para ter no programa, para poder rodar alguma aplicação, tá? Vocês não precisam saber o que que é agora, tá? Só o que é importante saber, que isso aqui vem entre chaves, essa chavezinha aqui e essa aqui no final, tá bom? Dentro dessas chaves, vocês vão conseguir colocar todo o código de vocês, beleza? Então, qual que é o objetivo aqui? Qual é a tarefa? Declarar quatro variáveis com seus próprios dados, nome, idade, altura e se é estudante, e imprimir, né, usar aquele console writeline para imprimir uma frase de apresentação. Aqui ele fala como usar a interpolação, tá? Eu vou explicar o que que é interpolação, mas eu também vou dar outra sugestão aqui que a gente já viu, beleza? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui, vamos fazer direito. Ele vai. Primeira coisa que eu tenho que colocar é a classe, né? Então, class program. Isso aqui, de novo, não precisam se, eh, se atentar muito a isso aqui agora. Aí a gente vai colocar o main aqui, então, public static void, né? E a gente dá a primeira chave aqui. E a segunda chave da classe. Ele já está reclamando aqui. Ah, tá. Já estou na classe. Vamos só colocar o main aqui. Ou esse C Sharp nem precisa. Esse cara nem precisa. Então, bora começar do código direto. As versões mais antigas do C Sharp, elas exigiam que a gente declarasse a classe e o método, tá? Essas novas aqui funcionam que nem Python, então acho que nem precisa. Então vamos lá. Vamos começar. Qual que é o primeiro passo aqui? Vamos colocar tudo isso em comentário para fazer aquele mesmo esquema que a gente fez, de organizar primeiras instruções. Então, assim, se eu quero um programa que capture quatro informações, e depois mostre elas, eu vou primeiro criar variáveis para cada um desse tipo. Então, criar as variáveis para as quatro informações. Então, que eu quero aqui? Meu nome, minha idade, a minha altura e se eu sou estudante ou não. O meu nome vai ser uma string, né? Vai ser um texto. Então, string nome. Vou colocar aqui João, e ponto e vírgula, tá? O que que ele está reclamando aqui? Ele está falando, cara, você declarou uma variável, mas você não usa ela em nenhum ponto do código. Ele faz isso porque ele é ansioso, tá bom? A gente vai usar ainda. E quando a gente usá-la, vocês vão ver que esse sublinhado aqui vai sumir. Beleza? Eu preciso declarar minha idade, certo? Isso aqui, idade eu posso. Não tenho 24 anos e meio, né? Eu não vou declarar isso como texto, eu declaro isso aqui como inteiro. Então, int, idade, 24. Minha altura. Nem eu sei direito, mas eu sei que a altura é um número quebrado, certo? Ninguém tem só 1, 2, 3 metros. Ninguém tem 3 metros, né, no caso.
mas são sempre números quebrados, né? Então a gente usa aqui o float. Float, altura, 1,75. É, vamos lá, vamos usar outro tipo de variável aqui, a double. Double também é uma variável para representar números decimais, tá? Qual que é a diferença entre float e double? Float, ele, se eu não me engano, ele tem uma capacidade menor de memória do que o double, tá? Ou é o contrário. Um tem uma capacidade de memória de guardar menos números decimais, né? E, portanto, fazer menos operações, do que uma outra. Então, isso hoje raramente importa, tá? Porque hoje os computadores têm muita capacidade de memória, têm muita capacidade de CPU, né? Pouco importa se eu declarar algumas variáveis float, algumas double, ninguém vai encher a memória por causa disso, a menos que você esteja fazendo um programa que vai fazer uma puta de uma conta, né? Mas a princípio tanto faz, né? Então, guardem essa variável aqui, double, tá bom? E por fim, um booleano, né? Se eu sou estudante, tu estuda. Olha, já tá falando aqui que é falso, né? O cara já tá querendo me queimar aqui. Eu vou colocar que é true, eu tô estudando aqui de uma forma ou de outra. Deixa eu ver que alguém tá. Ó, o Humberto tá o Humberto mandou. Cara, Humberto, você pode colocar ali, ó, ignore e adicione contas mais tarde, tá bom? Não precisa criar uma conta agora. Ah, o Gustavo até respondeu, ó, você pode utilizar sua conta da Microsoft mesmo ou entrar como visitante, certo? Aí vamos lá. Eu tenho essas quatro informações. Qual que é a meu segundo passo aqui? Eu preciso mostrar isso na tela, né? E para mostrar isso na tela, a gente tem o comandinho console.writeLine. Eu vou hoje mais tarde, eu já devia ter feito isso, na verdade, mas eu vou hoje mais tarde, depois que acabar a aula, mandar para vocês uma colinha que eu fiz aqui, que tem funções úteis para gente, tá? Ah, eu não lembro como printar um negócio na tela. Você não precisa decorar console.writeline, você vai acabar decorando conforme a gente vai progredindo aqui no curso, tá? Assim como todas as funções, assim como todas as nomenclaturas, vocês vão cansar de olhar para elas, tá? Mas agora no começo, puta, não lembro qual que é a função que imprime na tela, não lembro como que eu represento um inteiro, qual que é o nome do inteiro, não lembro como que eu declaro uma variável, né? Ah, puta, é tipo, nome e valor, né? Tipo, nome e valor. Isso eu tenho um papelzinho montado, podem imprimir se quiser, né? Mas também tem pode deixar em PDF, só para vocês terem de colinha aí do lado, porque essas coisas, cara, você não. Tudo bem esquecer, tudo bem não saber agora. O importante é vocês saberem a lógica, né? Que foi o que eu falei na primeira aula. É importante saber fazer. Agora, como? A gente tem Google, a gente tem professor, a gente tem colega, né? A gente subestima muito falando, achando que programador tem que saber de tudo e fazer tudo sozinho, mas, cara, o tanto que a gente vê coisa no Google. Eu, às vezes, não lembro, que nem vocês viram aqui, às vezes eu não lembro como que faz tal coisa, às vezes a versão da linguagem de programação é outra. Acontece, né? Mas é bom vocês terem essa colinha aí do lado, porque pelo menos, puta, eu sei que eu quero declarar uma variável. É isso que eu preciso fazer agora no meu código. Ah, declaro dessa forma aqui. Não preciso lembrar, não preciso perder meu tempo pesquisando, sei lá o quê. É dessa forma. Puta, agora eu sei que eu preciso imprimir uma coisa na tela. Ah, tá aqui, ó, console.writeLine. Entendeu? Aí facilita a vida de vocês. Então, o meu segundo passo é imprimir ou mostrar, né, as informações na tela. Que informações todas, né? Como que eu faço isso? Lembra que eu falei lá no começo sobre concatenação de texto? A gente pega uma variável, uma caixinha, e ela tem determinado valor, determinado conteúdo lá dentro. Se a gente utilizar o sinal de soma,
ela não vai fazer uma operação aritmética com aquele texto, ela só vai colar outro texto no final dela, certo? Então vamos fazer isso. Eu vou digitar aqui o que eu quero que mostre na minha tela. Eu quero que mostre nome, dois pontos. Eu vou dar um espaço, aí eu vou somar com a minha variável nome, certo? Parênteses, ponto e vírgula. Depois, cada console write-line ele escreve uma linha, né? Tanto que write-line é escrever linha em inglês. Tem o console.write que ele só escreve. Então, se eu der um outro console write aqui embaixo, por mais que eu pule linha no meu código, ele não vai pular linha lá na saída, tá? Eu sempre uso o write-line porque ele já escreve uma linha e a próxima coisa que eu for escrever aparece embaixo, tá bom? Próximo, console write-line. Verdade. E aí eu vou usar concatenar minha variável idade. Notem que eu tô colocando um espaço aqui, tá? Depois dos dois pontos, só para não ficar colado, mas isso é capricho. É, vou escrever aqui altura e vou chamar a minha variável altura, que dentro dela tem o meu valor que eu coloquei ali de altura, tá? E aí, estuda. Eu coloco meu booleano aqui. Se eu colocar esse programa para rodar, ele vai trazer bonitinho. Ó. Nome, idade, altura e estuda. Tá vendo que aqui na saída, isso é uma coisa chata, tá? Aqui na saída ele usa vírgula para decimal. Então ele tá aqui convertendo, tá vendo que eu só coloquei aqui altura, dois pontos e chamei a mesma variável que eu declarei aqui com ponto, tá? Mas tem uma diferença aqui entre o compilador, né, e o interpretador aqui da tela do Visual Studio e o compilador que vai compilar esse código para aparecer aqui na tela preta, tá? Um entende ponto, o outro transforma em vírgula. Tudo bem, contanto que você lembre que você tem que programar aqui com ponto, tá bom? Tá aqui. Se eu quiser, Gustavo Santana. Eu tenho 30 anos, né, Gustavo? Tenho um. Pode colocar mais idade aí, que tá pouco. Um Ah, pouco é. mais. Não, tá com 18 45. aqui, pô. Tem 45. Quanto de altura você tem? É. 1,84. 24. E estuda. Tá estudando agora. A gente só precisa mexer aqui na declaração de variáveis, entendeu? Aqui eu não preciso mexer em nada. Se eu der um Então, rodar, ele vai trazer aqui, ó. pronto. Diga. Eu não entendi a parte lá de quando você escreve que alguma coisa vai ser repetido, embaixo ele copia automático. Não Igual o entendi console write. isso. Quando você fez o console write que você passou para a linha de baixo, ele já passou já escrito a linha de baixo, parte do texto. Ah, isso é uma função aqui do Visual Studio chamada IntelliSense. Tá? O IntelliSense é como se fosse uma IA. No final, uma IA. Ele vai começar a completar as coisas de acordo com o que ele acha que você quer, entendeu? Se você começar a digitar aqui um programinha de if, tá vendo? Ele já completa aqui nome é igual, ele vai tentando supor o que eu quero aqui do programa. Quanto mais você escreve, mais contexto ele tem para supor os seus próximos passos, tá? Senão ele vai dar só uns chutes. E aí, se você quiser, ó, que nem ele tá falando, ó, ele escreveu quatro linhas aqui, ele provavelmente vai querer escrever uma quinta, então ele já deixa aqui pronto. Se eu der tab, ele completa, Então, sabe? Entendi. tá? Era essa a sua Ok. pergunta? Era essa mesmo. No caso do tag, ele já completa ele dá uma sombra do que você iria poderia escrever e o tag confirma, no caso. Exato, exato.
Perfeito. Tem, tem IntelliSense que é bem inteligente, tá? Tem programas que eu já Sim. escrevi, eu fui só dando tab, assim, porque eu até fiquei surpreso, eu ficava em choque. E eu só dando tab e ele, caraca, ele tá escrevendo tudo que eu quero, né? Porque esses programas de introdutórios ele já manja. Ainda mais quando você dá o nome das variáveis, né, com um nome certo, nome apropriado, certo? Não, né? Não tem certo. Mas com um nome apropriado, ele vai começar a supor coisas mais apropriadas, né? Se você dá, sei lá, uma variável de nome largura e variável de nome altura, na próxima linha ele provavelmente vai te dar a opção de multiplicar os dois, achando que você quer calcular uma área, né? Às vezes ele vai até dar assim, área igual a, quer ver? Int, vou dar um double. É, largura 10,5. O comprimento a 20,5. Vamos ver se ele. Sorry, right line. Olha, ele estava falando para somar. Mas ele tira aqui do contexto dele e tenta acertar qual código que você vai querer fazer. Beleza? Perfeito. Então, gente, feito aqui. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Ninguém colocou nada. Então, esse aqui feito, né? Eu ia mostrar uma coisa legal para vocês. Interpolação de string. É o seguinte, a gente pode usar o mais para a gente fazer a concatenação, tá? E tem uma maneira um pouco mais chique, né? Um pouco mais fina de fazer isso. Você pode dar um console writeLine e você pode colocar o texto que você quer, por exemplo, 9. Só que ao invés de usar o mais e selecionar uma variável, se eu colocar um cifrão aqui na frente do texto, cifrão, ele vai falar, cara, isso aqui é uma interpolação. O que que é uma interpolação? É você misturar ali dentro do texto o que que é texto e o que que é variável, tá? De um jeito que o computador entenda. Porque aqui a gente está separando. Isso aqui é texto, isso aqui é variável. Texto e variável. E eu estou concatenando. Aqui eu só vou ter texto, tá? E como que eu declaro uma variável aqui dentro? Eu uso a chave. Eu usar a chave e colocar nome, ele vai entender. Nome, dois pontos, eu preciso chamar a variável nome aqui. E acaba meu texto. No final, vai ser o mesmo resultado que esse aqui. Só que de uma maneira um pouco diferente de escrever. Aqui, ó. Mesma coisa, beleza? Isso é o que a gente Perfeito. chama de interpolação, tá? Próximo. Esse aqui é legal. Eu quero fazer um programa que vai receber uma temperatura em Celsius e converter para Fahrenheit. Fahrenheit, para quem não sabe, é é a convenção ali, a unidade de medida de temperatura dos estadunidenses. Eu acho que só Estados Unidos que usa Fahrenheit. Mas é uma puta de uma conta que a gente aprende em química, que sei lá o quê, em física. E ainda bem que ele deu aqui, porque eu nunca ia lembrar, tá? Fahrenheit, vocês sabem, né? Quando os gringos falam, puta, se eles não falam, né? Porque sempre é dublado. Mas você olha assim nos lugares, tá tipo 77 graus, e você fala, o que é isso, né? Isso é Fahrenheit, né? Como que ele é calculado? É a temperatura em Celsius vezes 9. Esse resultado dividido por 5 mais 32, está certo isso? Vamos pesquisar. Ah, cálculo Fahrenheit. Vendo no Tecnoblog. Fahrenheit é o Celsius vezes 1,8 mais 32. Ah, entendi.
Isso aqui devia estar entre parênteses. Eu comi bola aqui. Não, dividido por 5 é 1,8. Então, beleza, vamos anotar isso, que vai ser importante. Bem, problema para calcular Fahrenheit. Como que eu faço isso? Fahrenheit vai ser a minha temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Não me pergunta por quê, né? Quem fez esse negócio aqui foi o Fahrenheit em 1900 e bolinha. Mas vamos lá. O que que a gente, voltando ali à aula 1, o que que a gente vai ter de entrada para esse cara? Né? Eu tô querendo calcular o Fahrenheit. Então, de entrada, eu vou dar uma temperatura em Celsius, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso guardar, uma temperatura em Celsius. Eu vou dar como double, vai. Double, mas a gente vai, que é o decimal, mas a gente vai dar ela como inteira. Double temperatura em Celsius. Hoje tá quanto? Hoje tá 16 graus, agora aqui onde eu tô. Agora, o que que eu vou precisar guardar também? Eu tenho uma temperatura em Celsius, eu sei o que fazer com ela, mas eu vou precisar mostrar ela na tela, certo? Lá no passo 3. Então eu preciso também de uma caixinha para guardar o meu resultado em Fahrenheit, né? O meu double temperatura em Fahrenheit. Por enquanto eu não vou dar valor para ela, tá? Eu vou só declarar, cara, guarde uma caixinha aqui. O que que eu vou fazer aqui no meu código? Chamar esse cálculo, né? Eu tenho a temperatura em Celsius e eu sei onde guardar Fahrenheit. Então, como que eu posso fazer isso em uma linha só? Eu posso atualizar a minha variável de temperatura em Fahrenheit, com o cálculo da temperatura, a partir da temperatura em Celsius. Como que eu faço isso? Declaração de variável e atribuição de valor. Então, declarar eu já declarei, né? Tá ali em cima. Mas eu vou agora falar que minha temperatura em Fahrenheit, porque também é legal, gente. Se eu começo a escrever, ele vai me dar algumas opções, geralmente das variáveis que eu tenho. É só dar um tab que ele preenche. Facilita muito a vida. Então, eu falar que a minha temperatura em Fahrenheit vai ser o meu Celsius, né? Ou seja, minha temperatura em Celsius, vezes, que é o sinal de asterisco. 1,8, no caso, como é decimal, a gente trabalha com ponto. E isso aqui, mais 32. Ó, por convenção de matemática mesmo, qualquer operação matemática, quando a gente tem mais de uma operação junta, ele sempre vai fazer a multiplicação primeiro, que é o certo, tá? A menos que você faça isso aqui. Coloque um parênteses e fala, ó, eu quero que você some esses caras primeiro, antes de multiplicar aqui pela temperatura. Mas se a gente deixar sem parênteses, ele vai até funcionar, tá? Porque por matemática ele já pega toda a operação de multiplicação e divisão antes da de soma. Mas como eu sou chato, eu quero falar para ele ter certeza que você vai primeiro multiplicar esses dois para depois somar 32. Beleza? Por que que isso funciona, gente? Por que que eu não tive que colocar double aqui na frente? Porque eu já declarei ela aqui em cima. Eu só não atribuí nenhum valor, né? Tá vendo que ó, ao invés dessa aqui não tem nenhum igual aqui depois dela. Então minha temperatura em Fahrenheit, que eu já declarei aqui, vai ter esse valor aqui, tá? E agora, a última coisa é printar isso em tela, certo? Console write-line. Vamos até fazer um bonitinho aqui com interpolação. A temperatura em Fahrenheit. Eu tô escrevendo assim, mas eu não faço ideia se é assim que escreve, tá? Fahrenheit. Falta um H. Aí. A temperatura em Fahrenheit é de. Vou chamar minha variável aqui. Eu chamo ela com um chaves. Temperatura em Fahrenheit. Graus.
Ponto. Vamos ver se dá certo. 16 graus. Vamos lá na calculadora. 16 graus Celsius, eu tenho 60,8 Fahrenheit. Ó, vou mandar a lição de casa para vocês. Ó, vocês vão ter que fazer todas essas daqui. Newton, Kevin. Mentira. Ó, se eu testar esse cara aqui, botar para rodar, a temperatura em Fahrenheit é de 60,8 graus. Fahrenheit. Beleza? Exatamente o que ele trouxe. E, de novo, a facilidade de usar a variável é que eu só preciso alterar isso aqui em um lugar do código, que é na declaração. Se tivesse em 22 graus, mesma coisa. 71,6. Vamos ver se roda. 71,6. Beleza. Dá tempo para mais um, deixa eu ver se alguém tem dúvida. Ninguém falou nada. Podem me interromper qualquer coisa, fique à vontade. Vamos para o último exercício. Dá tempo, né? São 9h06. 9h30 a gente está indo embora já. Declara aqui as 4 variáveis. Cara, isso aqui é a mesma coisa que o primeiro, tá? Só que a primeira coisa que o cara do nome. Eu vou declarar as 4 strings. O nome, o preço, só que dessa vez ele é double. Quantos produtos tem em estoque, né? Se eu tenho um sistema de estoque. E é inteiro, né? Eu não posso ter 5,7 pastas de dente no meu estoque, né? Eu sempre tenho um número inteiro. E o booleano está em promoção. Por que que a gente usa o booleano? Porque ou está em promoção ou não está. É uma maneira fácil da gente dizer o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Ahn, isso é legal, tá? Fazer um bônus. Se promoção é verdadeiro, eu também quero imprimir o preço com 10% de desconto. Então vamos fazer esse exercício com o bônus. Vamos lá. Eu quero um programa que capture 4 informações de produto e que em seguida ele mostre isso em tela. Só que antes, no meio desses caras, eu vou fazer um condicional. Se o produto está em promoção, eu vou mostrar o preço com 10% de desconto. Esse aqui é legal, tá? Para pensar um pouco. Então vamos passo a passo. Primeiro a gente vai capturar as 4 informações do produto. Então vamos lá. Vamos criar uma string, o nome do produto. E a gente vai ter loja do quê? A pasta de dente. Colgate. Tá? Segunda informação, o preço, certo? Preço a gente vai usar double. Double preço. Quanto está a pasta de dente? Colgate Luminous White. É um 30 real o pacotinho? Uns 30, vai. Vou colocar 30,99. 29,99. Beleza. Que mais? Agora, quanto que a gente tem em estoque, certo? Então, inteiro. É, quantidade em estoque. Vamos supor que a gente tem aqui 200. A loja é só de pasta de dente. E, por último, se está em promoção. Aqui é um booleano. Promoção. Vou colocar que ela, tá? Ela está em promoção. Vamos fazer o seguinte. Antes
de mostrar as informações, essa parte a gente já sabe, né? Console write line. Console write line. Produto. Que eu vou usar interpolação, tá? Cifrão, nome da variável aqui dentro. Produto, preço. Aqui vai preço. Ah, quantidade em estoque. Vou pegar a quantidade. E se está em promoção. Promoção. Aqui a gente vai deixar true ou false mesmo. Promoção. Beleza, essa parte vocês já manjaram. Agora, qual que vai ser o desafio aqui? Fazer um condicional. Vocês vão aprender ainda de condicional, tá bom? Mas, basicamente, naquele fluxograma eu preciso dividir a minha estratégia. Eu preciso dividir o meu código, né? E a gente usa o booleano para isso. Eu vou montar aqui, mas não se assustem, tá? É if, né, que é o se. Fiz isso aqui também na primeira aula. Se promoção ela é igual a true, né? Ou seja, se o que tem aqui dentro da caixinha de promoção, né, que é um booleano, né, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Se o que tem aqui dentro é igual ao valor de verdadeiro, então eu vou falar que o preço é igual ao preço anterior, né, que é o próprio preço, vezes 0,9. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui. Se a promoção é verdadeira, né? Então, se eu marquei esse cara que ele está na promoção, ele vai entrar aqui nessa chavezinha de código. É assim que funciona um condicional, tá? Mas eu vou explicar isso aqui depois. O que é importante aqui? Vocês verem que isso aqui vai retornar um booleano também, porque isso é uma comparação, certo? Esse é o símbolo de igualdade que a gente viu mais cedo. Então, true é igual a true? Sim. Então, ele vai ler esse pedacinho de código. Ele vai tomar aquele galinho na nossa árvore de decisão, tá bom? Se não, que é o else, eu não faço nada. Então, eu nem preciso fazer nada. Não preciso atualizar o meu preço, né? E outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui. A minha variável preço, ela tinha um valor. Opa, o que eu coloquei aqui? A minha variável preço, ela tinha um valor, que era R$ 29,99. O que eu estou fazendo aqui? Atualizando o valor dela. Lembra que eu falei que variáveis elas podem ser sobrescritas? Se eu estou pegando a minha variável preço, né, minha caixinha chamada preço, e eu estou atribuindo um valor a ela. Que valor é esse? O valor que eu tenho em preço como está agora, vezes 0,9. Por que eu estou fazendo isso? Porque tirar 10% de um valor é a mesma coisa que multiplicar ele por 0,9. Eu estou pegando 90% desse valor, tá bom? Então, se vocês verem, né, depois, eu vou mostrar para vocês, tem um passo a passo que o computador faz para ler o código, né? Eu vou ligar aqui esse passo a passo que se chama depuração, tá? E aí ele vai fazer aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, toda linhazinha que ele está em amarelo é a linha que ele está atualmente, tá? Se eu der F10, eu pulo para a linha de baixo e eu executo qualquer código que tem aqui na linha de cima. O que ele fez aqui? Ele tinha um valor aqui, pasta de dente Colgate, e ele atribuiu aqui a variável nome do produto. Se eu passo o mouse aqui em cima, é que vai estar muito pequenininho para vocês, não sei nem se eu consigo aumentar aqui. Mas se eu passo o mouse em cima, ele vai me trazer aqui o nome da variável, que é aqui nome do produto, e ele vai me trazer o valor, ó, pasta de dente Colgate. Se eu passar o mouse aqui em preço, ele tem o valor zero. Por quê? Porque essa linha não executou ainda. Então eu declarei uma variável preço, né? Ele está declarando aqui, mas ela está sem valor. No momento que eu executo essa linha, ele traz esse valor que estava aqui na direita para a variável. E agora ela está atualizada com 29,99. Mesma coisa, quantidade em estoque é um inteiro, mas está zerado.
virou 200. Promoção tá false, porque todos os booleanos eles são instanciados no código como falsos. Só que eu falei para ele que ele é true, ele é verdadeiro. No momento que eu executo essa linha, ele atualiza. E aí, o que que ele vai fazer, ó? Vocês conseguem ver exatamente quais linhas que o código vai executar, né? Promoção tem aqui o valor true. E eu estou falando, promoção é igual a true? Sim. Então ele vai entrar nessa chave do se, né? E aí ele vai fazer preço, que era R$ 29,99. Tá vendo que se eu passo o mouse, ele tem o valor de R$ 29,99. Ele vai agora fazer essa conta matemática aqui, vai multiplicar por 0,9, né? Vai tirar 90% e vai atualizar, né? Vai atribuir esse valor que ele calculou à mesma variável preço. Não tem aqui, eu poderia muito bem ter criado uma variável preço atualizado, né? Mas vamos supor que eu não atualize o preço, né? Eu vou mostrar que variável aqui embaixo. Preço ou preço atualizado? Eu teria que fazer mais uma decisão aqui. Dessa forma não, dessa forma eu posso reciclar, entre aspas, uma variável. Falando, olha, o seu novo valor vai ser o seu valor antigo, vezes ou qualquer operação que eu quiser fazer aqui. No meu caso, eu estou multiplicando por 0,9, tá? E se eu executar, ele vai me trazer um novo preço, ó, 26,99. E aqui ele já passa para baixo. Nome do produto eu vou colocar na tela, preço, quantidade e se está em promoção ou não. Se eu for ver, aqui, ó, certo? Dúvidas? Agora, vamos brincar com outro produto aqui. Vamos colocar aqui agora, eu tenho um sabonete Lux. Sei lá, Dama da Noite. Esse eu fui ver no mercado, tava, sei lá, R$ 3. Quantidade de estoque. Eu não vendo muito sabonete, vou ter 20 só. Tá em promoção? Eu vou colocar false. Não tá em promoção. Vamos fazer a mesma depuração. Preencher aqui a variável nome de produto. Ó, vejam que para string, ele inicia o programa como nulo. Tá vendo? Tá escrito null aqui. É um valor nulo, não existe nada aqui dentro dessa caixinha. No momento que eu passo a linha, ele preenche. Sabonete Lux. Preço ele vai preencher, quantidade de estoque, promoção ele vai preencher. Todas as caixinhas estão com informações já. Agora ele vai passar pelo condicional. A promoção, né, a variável promoção, ela tem dentro dela o valor true, né? O valor dessa caixa é igual, né? É exatamente igual a true? Não é. O que que o cara faz? Ele pula. Ele pula essa parte aqui do código, entendeu? É assim que condicionais funcionam. Eu vou dar condicionais para vocês, só que é um spoiler, na verdade, da próxima aula. Mas esse é um dos principais jeitos da gente tomar controle de fluxo de código, tá? Eu quero que tais coisas aconteçam a partir de determinadas informações. Seja se um preço está em promoção, seja se uma pessoa tem saldo ou não no banco, né? Eu decido aqui, tomo uma decisão. Eu vou escrever que o cara tem saldo, eu vou escrever que o cara não tem saldo, né? Eu vou reduzir um preço, né? Eu vou calcular um preço com desconto ou eu não vou calcular um preço com desconto. Tudo isso a gente faz a partir de condicionais. Bom. E aí, beleza, ele pulou essa parte do código e ele vai agora preencher as 4 variáveis na tela. Se eu puxar aqui o console, você vai ver que o preço dele continua igual. Coisa que não acontecesse se eu falasse que ele está com 10% de desconto. Trocando isso aqui para true. Pulei aqui o código, tá? Tá aqui, ó, 2,7. Ele calculou o desconto. Cara, Na verdade, o gerente enlouqueceu, tá 50% de desconto esse cara. Beleza. Ele vai passar por aqui e vai calcular os 50% de desconto. Entendeu? Programação funciona muito bem quando a gente
sabe onde mexer, quando a gente usa variável a nosso favor, entendeu? A gente precisa mexer em muita pouca coisa em código se ele é bem feito, né? Tanto que vocês viram agora, eu posso mudar aqui é, o, a taxa de desconto, eu posso mudar aqui o meu produto, o preço dele, se ele tá ou não tá em promoção, o código faz o resto. Eu não preciso mudar mais nada, eu não preciso mudar o jeito como eu preencho isso em tela, eu não preciso mudar os nomes das variáveis, entendeu? E vocês vão ver que pegando esses macetes, a programação vai começar a ficar fichinha. Beleza? Mas aqui tem um gabarito. Ó, ele fez um pouquinho diferente, ó. Por exemplo, o notebook, ele deu aqui. Console write line, ele fez exatamente o que a gente fez. Só que aí ele, além de dar o preço original, ele fez um condicional aqui embaixo, falando, ó, se estiver em promoção, eu vou criar uma variável chamada com desconto, calcular a precificação dele. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez, né? Pegar um valor e subtrair 10% dele é a mesma coisa que multiplicar por 90% dele, tá bom? Então aqui a conta matemática no final é a mesma. Então ele cria uma nova variável aqui do tipo double e ele vai falar que o preço é o preço novo menos 10% dele, né? E aí ele vai ainda colocar uma linha adicional ali no nosso código, falando, ó, com desconto é esse preço aqui. A gente pode fazer isso também. Eu trago esse cara aqui para baixo, vou mostrar todas as informações e se promoção é true, aqui ele faz um negócio legal, tá? Eu não ia falar isso para vocês porque eu fiquei com medo de confundir, mas vejam se dá para entender dessa forma. O if, né, a condicional, eu queria falar isso na aula que vem. Ele vai avaliar se a expressão aqui dentro ela é verdadeira. Então, eu falar que isso aqui é igual a true é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Se promoção já é um booleano e ele já é verdadeiro, ele vai entender. Ele vai cair aqui dentro, tá? Mas vamos deixar aqui para fins de simplificação. Eu vou falar que o preço, eu vou criar uma variável aqui, double, preço com desconto. Ele vai ser o preço avaliado com 50% de desconto. Eu posso dar um console write line, interpolando, preço com desconto, é o valor da minha variável aqui. Fecha chaves, fecha aspas. E agora, se a gente rodar o código, ele vai trazer aqui, ó. O preço original é 3, mas ele tem uma linha a mais aqui. Preço com desconto 1,5. Beleza, gente? E disso dá para brincar de N maneiras. Bom, vamos lá, só mais um slide aqui. Erros comuns. Isso aqui eu já falei aqui ao longo da aula, tá bom? Misturar, por exemplo, texto com fazer uma operação aritmética, tá? Porque assim, eu posso somar um número com número, vai dar uma soma. Eu posso concatenar, eu posso usar o sinal de adição para concatenar dois textos, colocar um ali, colocar um no rabo do outro, mas não pode. Colocar ali um no final do outro. Só que assim, se eu tentar misturar aqui texto com número, o computador não vai entender. Ele vai dar um erro, né? O certo é ou fazer uma soma aritmética de dois numerais, ou fazer uma concatenação de duas strings, tá? Isso que a gente já falou, vírgula e ponto nos decimal, já estão careca de saber. Isso aqui eu falei, tá? Você tentar usar uma variável, né? Por exemplo, nome aluno, eu não declarei lá em cima. Utilizar, né? Imprimir ela na tela, fazer operação com ela, qualquer coisa que você fizer, se você não fizer a declaração antes da atribuição, isso não vai funcionar, tá bom? Então você tem que primeiro falar, ó, nome aluno é Ana, tá? E aí você pode imprimir, né? Assim, ainda você pode dar um console write line em nome do aluno, beleza?
E aqui é o que eu falei, né? Os dois símbolos de igual aqui. Então, é um símbolo de igualdade matemático, mas se a gente utiliza uma vez, quer dizer que a gente está atribuindo valores, né? Se eu tentar fazer uma comparação dentro aqui do condicional, ele não vai entender isso aqui como comparação. Ele tá falando, cara, você tá falando que idade vai receber o valor 18 dentro de um condicional, isso não existe. Agora, se você colocar dois iguais, ele vai falar, esse cara tá tentando ver se o que tem aqui dentro de idade é igual a 18, tá bom? Então, não confundir esses dois operadores, de um igual e de dois iguais. Beleza? E resumo, nem precisa. Próximas aulas, operadores aritméticos e comparadores lógicos, que é o que a gente viu aqui. Operadores aritméticos, soma, subtração, módulo, multiplicação, e operadores lógicos, maior que, maior igual, menor igual, igual, diferente, beleza? Tem e ou, né? A gente vai ver um pouquinho de tabela lógica. E eu já quero colocar condicionais aí no meio, porque assim a gente já dá uma acelerada. Beleza. Ó, o Humberto falou. Por favor, mostre como posso salvar as atividades de aula no visual. Ah, o Gustavo já tá aí de monitor, mano. Obrigado, Gustavo. Aperta no arquivo e depois só apertar no salvar. Como? Depois só selecionar. É isso aí, Humberto. Ó, você vem aqui em arquivo, aqui, e você vai em salvar como, tá? Ele vai salvar isso aqui como um arquivo de classe, tá? Ou você pode salvar a solução. Na verdade, a solução ela já está salva, tá? Se você der um Ctrl S aqui, ela vai estar salva. Você nem precisa salvar a classe separada, tá? Mas, por exemplo, fechei esse cara. Vamos aqui abrir o Visual Studio inteiro. De novo. Você vai abrir o projeto ou uma solução, né? Que você já criou da outra vez. Então aqui, sei lá, onde você salvou, lembra que a gente escolheu um caminho ali na hora de criar a solução? Quando a gente veio aqui no criar um projeto? Você vem aqui no mesmo caminho, projetos, teste aula 2, vai ter um arquivo chamado os nomes do seu projeto ponto .sln. Esse arquivo é o arquivo de solução. Se você der um abrir, ele vai trazer para você tudo que você fez de antes, tá? Todas as classes. Porque se você vem por aqui em salvar como, você vai acabar salvando só essa classe aqui, de num arquivo separado, tá? É melhor você fazer dessa forma. Então você vem aqui em Visual Studio, vai abrir ele e abrir um projeto, uma solução lá no arquivo .sln, tá? Ele até fala aqui, ó, abrir um projeto local ou arquivo .sln. Outra opção é você vir aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha um monte de projeto antigo aqui? Já apareceu o de hoje, ó. Hoje, data tal, eu fiz o teste. Se eu clicar aqui nele, ele vai me trazer. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Certo? Conseguiram entender? Beleza. Então, gente, muito obrigado. A gente está terminando aí também um pouquinho mais cedo. E a gente se vê na quinta-feira para aprender sobre os operadores lógicos, aritméticos, tá? Qualquer coisa é só me chamar aí no WhatsApp, lá no grupo. Qualquer problema, se tiverem dúvida aí, tentem brincar aí com o Visual Studio, revisem a aula, vejam esses programas que a gente fez, né? Se quiserem, cara, usem a IA. Se quiserem ir ali para o chat GPT e falar, cara, me fala como que eu faço, me dê um desafio de um programa de introdução à programação. Ele vai dar programas como crie uma conta bancária, crie uma fila de mercado, né? Ele até pode usar estruturas mais complexas. Aí você pode falar, cara, simplifica aí, né? Se quiserem também exercícios, eu tenho aqui de monte para passar para vocês, né? Para treinar.
Mas o importante é vocês se acostumarem aí com a IDE, né? Com a interface do Visual Studio. Com a declaração de variáveis, né? Tenta praticar tudo que a gente viu hoje, mas também qualquer coisa a gente se vê na quinta e eu tiro todas as dúvidas. Tá bom? Anselmo tá digitando alguma coisa. Quer falar, Anselmo? O pessoal tá só se Não, tá despedindo. tranquilo, era só um joinha. Ah, então suave. Gente, obrigado. Bom descanso aí a todos. Fiquem com Deus e a gente se vê quinta-feira. Bom? Ah, não, tá, não, não. Valeu, Gustavo. Ô, Gui, vamos sim, tá? Eu tô gravando todas as reuniões e eu vou colocá-las num drive, beleza? E o Jobson, a gente tá vendo. Era pra gente ter iniciado a live do YouTube hoje, mas eu tive problema com câmera. Cara, eu até comprei essa webcam aqui hoje pra fazer a aula, pra ver se eu conseguia gravar. Mas o computador falou: ou você usa pro Teams ou você usa pra fazer a live. Aí eu não sabia o que fazer, não sabia se tinha outro jeito para colocar nos dois. Eu falei, quer saber? Falei com o Jobson, vamos gravar as aulas aqui no Teams mesmo. Inclusive, deixa eu parar a gravação.